Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para hoje contamos com a colaboração habitual do nosso professor Luís Filipe Dantas, que nos vai trazer mais um tema à antena. Bom dia, professor. Olá, muito bom dia, João, e também muito bom dia para os ouvintes da Rádio Alvor. Como é natural, é sempre um prazer estar aqui convosco e tentarmos construir aqui uns bocadinhos de análise e de reflexão em torno aqui de alguns assuntos interessantes. Mas qual é o assunto em cima da mesa? Eu acho que esta semana teve um assunto importantíssimo. Na passada segunda-feira, no passado dia 21 de março, comemorou-se o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E tratando-se de um assunto que faz parte das nossas sociedades e das nossas vidas, portanto, dos nossos cotidianos, eu propunha que nós talvez pudéssemos falar aqui um bocadinho sobre esta questão, embora reportada à passada segunda-feira, mas, penso eu, um assunto sempre de atualidade. Claro que sim, com certeza. Traz um bocadinho a nossa proposta para hoje. Está bem, João? Exatamente. Então é assim, eu acho interessante falarmos aqui um bocadinho, refletirmos aqui um bocadinho em torno desta questão da eliminação da discriminação racial, em virtude até da época que nós estamos a viver hoje em dia. Portanto, esta época, que é uma época de continuada discriminação racial e cultural, em que nós somos confrontados com atitudes e comportamentos, enfim, de alguma segregação. Nós, na área das ciências sociais, até utilizamos um conceito interessante, que é o conceito de etnocentrismo, portanto, quando uma cultura se valoriza comparativamente às demais. E, portanto, será bom que toda a humanidade, e todos nós, nas nossas vidas, nas nossas aldeias, voltemos a despertar um bocadinho para esta necessidade de reforçar esta cooperação com o outro, não é? Ao fim e ao cabo, nós que temos uma determinada identidade, e, em certa medida, ficarmos alerta e despertos para aquilo que é a identidade dos outros. Exato. Acho que, segundo, se bem me lembro, parafraseando o conhecidíssimo escritor, em antropologia cultural, o meu professor dizia que isso era relativismo cultural. Todas as culturas têm a sua relatividade, têm o seu ADN muito próprio, não é? É isso mesmo. E a área científica é precisamente essa, que é a área da antropologia. Aliás, é muito interessante esse conceito de relativismo, porque, ao fim e ao cabo, dá a entender que não há culturas superiores, há sim culturas iguais, cada uma com os seus, e para utilizar a expressão adequada, cada uma com os seus traços específicos, e que, ao fim e ao cabo, devem pautar-se por esta receptividade e por esta cooperação para com a identidade e com todas as outras diversidades culturais. Agora, o que é interessante, João, e isto talvez seja um dado engraçado para os nossos ouvintes, é que não é por mero acaso que este dia de eliminação da discriminação racial se comemora no dia 21 de março. Comemorou-se, aliás, no dia 21 de março, porque fez na passada segunda-feira 62 anos, portanto, no dia 21 de março de 1960, na África do Sul, cerca de 20 mil negros, estamos a falar, enfim, de um volume bem grande de pessoas, 20 mil negros, protestavam contra uma lei que os proibia de frequentar determinados espaços. Aliás, isto enquadra-se, os nossos ouvintes sabem isso, enquadra-se dentro daquele processo político e processo de segregação social do apartheid, não é? Do que era o apartheid. E o que é curioso, João, é que a história repete-se. E, mais uma vez, essa manifestação, que era uma manifestação pacífica, uma manifestação de reivindicação, o exército disparou contra a multidão, o exército sul-africano, portanto, se disparou, e acabaram por falecer 69 pessoas e outras ficaram feridas, ficaram feridas mais de 180 pessoas. E, portanto, este episódio, este autêntico massacre, ficou conhecido como o massacre de Shaperville. E é precisamente por isso que a Organização das Nações Unidas
definiu o dia 21 de março como o dia não apenas para relembrar aquele triste episódio, que são episódios que se vão, digamos, repetindo e que vão tendo sequência na generalidade de algumas sociedades, mas também, portanto, o dia 21 de março ficou, digamos, outorgado, ficou destinado precisamente a alertar a opinião pública internacional para esse tal dia internacional em que é fundamental eliminar a discriminação racial. Ou seja, quando nós, hoje em dia, estamos confrontados com aquilo que se vê, com uma cultura que não respeita a outra cultura, ou até com civilizações que não se respeitam umas às outras, em certa medida, tal como o João disse muito bem, nós não estamos, portanto, são atitudes, são iniciativas de falta de comprometimento para com o tal relativismo cultural. E é esse mesmo o conceito indicado. Talvez seja bom ficarmos com esta ideia que não há culturas superiores, há sim culturas diferentes, e cada uma com os seus traços muito particulares. Agora, se nós olharmos para o passado e até para alguns exemplos de presente, nós somos confrontados com situações, portanto assistimos a situações em que na realidade não há este respeito pelo outrem. Portanto, ou seja, existe o reforço da identidade da cultura, mas não há o respeito pela chamada alteridade depois das outras culturas face à nossa cultura. E isto é um dilema com algum interesse para ser analisado, mas infelizmente, que nos leva a ficarmos um bocadinho tristes, está a perceber, João? É um pouco esta a ideia que será bom divulgar, no sentido de nós... Para que as pessoas não esqueçam. É isso mesmo, fiquem sensíveis e sejam exortadas um pouco que estes dias valem o que valem, não é? Portanto, podem dizer, mas o dia 21 de março, digamos, é mais um dia no calendário. É de facto mais um dia no calendário, mas bem imbuído de uma roupagem que é importante que, eu costumo dizer, utilizo muito esta expressão, que as pessoas de bem se preocupem em divulgar juntamente com uma determinada mensagem. Está a perceber, João? Sim, senhor. Foi um pouco esta a ideia que eu hoje trouxe um bocadinho aqui para nós analisar. E fez muito bem, professor. Obrigado uma vez mais pela sua colaboração em 2 dedos de conversa. Até uma próxima. Um grande abraço. Cumprimentos também para o João e para todos os ouvintes da Rádio Alvor, e como é natural, é sempre um prazer estes momentos de troca de impressões com todos os amigos da Rádio Alvor. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.